estamos aqui para mais um culto nessa manhã, né? Quero agradecer você que tem sempre acompanhado os nossos cultos, tem cultuado conosco através desse canal. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família neste domingo que Deus assim nos permite cultuar a Ele nessa manhã. E desde já quero convidar você a orar. Como é bom estar na presença de Deus, como é bom servir ao nosso Deus. E nessa manhã nós vamos estar cultuando a Deus porque Ele é maravilhoso, o Senhor é bom, Ele tem sido fiel para conosco a todos os momentos da nossa vida. Vamos estar orando ao Senhor neste momento para início do nosso culto. Excelso Deus, querido Pai, obrigado por esta rica oportunidade nessa manhã. Através desse canal estamos cultuando ao Senhor, entregando as nossas vidas em Tuas mãos, as nossas necessidades, as nossas petições. Que o Senhor venha falar, ó Deus, aos nossos corações nessa manhã, que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer e deseja fazer em nossas vidas. Pai, abençoe as nossas famílias, os nossos lares, que nós possamos estar com o nosso coração voltado para aprender do Senhor, voltado para receber o seu recado nesta manhã, e o que o Senhor venha falar aos nossos corações, que possamos compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Obrigado por esta rica oportunidade. Em nome de Jesus nós pedimos essas bênçãos e já te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Irmãos, nós vamos estar agora louvando ao Senhor e gostaria de convidá-lo para que você louve a Deus conosco, para que você cultue ao Senhor conosco neste momento, porque o Senhor é bom, né? O seu amor dura para sempre. Vamos estar louvando ao Senhor. Nós vamos estar cantando agora de todas as tribos, amém? O hino do Inário para o Culto Cristão, que você possa estar cantando aí comigo, junto a essa canção, esse hino tão belo, amém? Bendito seja sempre o Cordeiro.
presente em nossas vidas, eu gostaria de convidar você a ler comigo uma palavra introdutória no culto de hoje. Nós vamos estar lendo a primeira carta do apóstolo João, 1 João, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 11. Convido você a abrir a sua Bíblia conosco e acompanhar esse texto belíssimo e maravilhoso, que diz assim o texto para nós. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Amém? Como é bom saber que Deus nos ama. E interessante que nós devemos compreender que Deus nos amou primeiro, antes mesmo de nós existirmos, mesmo de nós nem compreendermos ou sabermos o que significava vida, o Senhor já havia manifestado o seu amor. E por isso ele disse, olha, quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, visto que ele, em manifestando esse amor, ele envia o seu Filho, o seu único Filho unigênito, porque o amor de Deus por nós foi revelado através da morte de Cristo na cruz, através desse grande sacrifício. Mesmo ainda sendo pecadores, o Senhor nos ama. E aí nós precisamos manifestar esse amor que alcançou a nossa vida, amando uns aos outros, ou seja, amando o nosso próximo. Amém? Que Deus venha falar ao seu coração nesta manhã. Mais uma vez nós oramos, pedimos a Deus, que Ele fale sempre ao seu coração. Vamos estar agora louvando ao Senhor mais uma vez e logo após nós estaremos fazendo um período de oração, orando com os irmãos por alguns pedidos que Deus tem colocado em nossos corações. Vamos estar louvando ao Senhor. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Entrego a Ti
fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Amém. Amém. Amém? Irmãos, agora eu quero convidar você para este momento onde nós vamos interceder, nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Nós vamos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Tarcísio, né, que está em casa, está bem. Vamos continuar orando, né, pela nossa irmã Maria de Lourdes, pela irmã Ana Marta, por alguns irmãos que sempre vêm pedindo oração a nós, como nós estamos orando hoje pelo nosso irmão Juarez, o nosso amigo, o nosso irmão Júnior, né, que aguarda também uma cirurgia, ele tem sofrido com um problema renal. Nós podemos continuar, irmãos, orando um pelos outros. A oração é importante na vida do cristão, onde ele está em contato diretamente com o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Vamos orar por este propósito também, para que essa pandemia acabe, né? Eu gostaria de orar também, irmãos, por o nosso período político que está se aproximando, né? Se eu não me engano, acho que agora no próximo agosto, acho que em novembro vai haver as eleições. Vamos orar, né? Muitas cidades e vão passar essa eleição municipal, vão passar talvez por mudanças, e que o povo, nós, né, como o povo brasileiro, devemos votar mais consciente, né? Buscar ter conhecimento daquele candidato ou aquela candidata que vai, né, estar com a responsabilidade de cuidar da cidade em que moramos, né, daquele vereador que vai cuidar do bairro também que moramos. Então, vote consciente, tá, irmãos? Procure não votar porque ele é evangélico, porque ele prometeu isso. Não, busque conhecer de fato suas ideias políticas, seu plano de governo. Se alguém chegar para você, mas qual é o seu plano de governo? O que você vai fazer em 4 anos? Se ele não conseguir fazer uma projeção, ele não vai fazer nada. Então, você tome cuidado deste momento. Oremos. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por este momento, por este culto. Estamos agora no nosso momento de oração. Deus, tome em Tuas mãos a nossa vida, os nossos lares. Tome a Igreja Batista de Amizade em Tuas mãos. Senhor, tome a nossa igreja em Tuas mãos. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família, ó Deus. Continue guardando os nossos lares. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido presente, o Senhor tem sido maravilhoso em nossas vidas. Senhor, continue nos usando como instrumento nas vidas de outras pessoas, que possamos continuar falando do Teu amor e da Tua graça. Deus, agora intercedemos pelas vidas como do nosso irmão Tarcísio. Obrigado pela sua recuperação, obrigado por estar bem, estar em casa. Abençoe a vida da nossa irmã Maria de Lourdes, a sua saúde, o seu joelho que incomoda tanto tempo. Mas a tua serva continua fiel, buscando e servindo ao Senhor. Abençoe, ó Deus, a vida do nosso irmão Juarez, que aguarda uma cirurgia, aguarda os recursos, ó Deus, do meio cirúrgico, que infelizmente pelo SUS é tão difícil, é tão demorado, os caminhos são tão lentos, mas que o Senhor possa recuperar a saúde do teu servo. Abençoe a vida do Júnior também, que aguarda também uma cirurgia renal. Continue, ó Deus, abençoando sua vida, aliviando suas dores, estando com Ele a todo momento. Pai, abençoe a vida da nossa irmã Ana Marta,
abençoe do pastor Eliezer, abençoe nossas vidas, nossos lares mais uma vez. Oramos, ó Deus, pelo nosso Brasil, pelo nosso país que sofre com essa pandemia, o mundo, em luto por tantas vidas que perdemos, ó Deus, por causa dessa doença. Oramos, ó Deus, agora pelas próximas eleições municipais que vão acontecer em todo o país. São mais de 5 mil cidades no nosso Brasil passando por este momento eleitoral, que nós como cidadãos devemos ter a consciência do nosso voto, nosso direito democrático, nosso direito, ó Deus, de escolher os nossos candidatos, que venhamos ter a consciência, não votar por causa de nenhum motivo chulo, mas um motivo real, um motivo coerente, aonde ele está democraticamente esse candidato, aquele candidato pensando no povo, pensando de uma forma geral, não somente naquilo que me beneficia ou beneficia algum grupo. Senhor, nós possamos estar entregando o nosso Brasil em Tuas mãos, essas eleições municipais, e que o povo venha votar conscientemente, porque é um direito que nós temos que não devemos simplesmente jogar fora, simplesmente deixar de lado como se não fosse também a nossa responsabilidade diante das eleições do nosso voto. Senhor, nos permita sermos servos, exemplos seus a todo lugar aonde nós formos, que a nossa vida seja um testemunho vivo de que somos cristãos e que somos servos do Senhor Jesus. Obrigado por este momento de oração em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos estar então, neste momento, vamos estar passando para o período da mensagem, e hoje Deus vai falar ao seu coração através de uma mensagem que Deus tem falado ao nosso coração também. Que você possa ser abençoado com a mensagem de hoje. Deus tem nos permitido falar um pouquinho mais neste momento do seu amor, da sua graça, e nós vamos hoje pensar um pouquinho sobre como Deus trata de nós, como Deus fala ao nosso respeito. Nós falamos muito de Deus, na verdade, mas Deus também fala ao nosso respeito. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Se eu fizesse um convite a você, ou alguém convidasse a você para ir em um local, um lugar, e nesse local você iria se encontrar com Deus. Mas um detalhe, Deus, ele iria falar a seu respeito. Deus iria falar de você. Qualquer pessoa que estivesse naquele local iria estar ouvindo aquilo que Deus ia falar sobre você, sobre a sua vida. Você teria coragem de ir? Com certeza você pensaria, poxa, Deus sabe tudo sobre mim. Deus sabe sobre as minhas decisões, a minha escolha. Poxa, Deus sabe o que eu fiz ontem, o que fiz hoje. Talvez você não aceitaria esse convite. Talvez você ficaria receoso de ir a este lugar. Poxa, vai ter mais pessoas lá? Exatamente. E a gente fica preocupado. Ficaria, eu também. Poxa, ficaria também preocupado com este convite, né? Sabendo que lá Deus iria relatar sobre a minha vida, sobre o que eu faço. Mas eu queria te convidar a pensar, a compreender um pouco mais sobre isso. Nós às vezes não entendemos um pouco sobre como Deus age conosco, com o ser humano, e nós esquecemos de alguns detalhes. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Eu tenho certeza, se eu falar com você o capítulo 3, versículo 16, você vai citar de qual? Você não vai nem querer abrir a Bíblia. Mas eu quero que você abra, por gentileza, porque nós vamos pular o versículo 16 e nós vamos ler o versículo 17. Talvez você lembre, mas muitas das vezes nós esquecemos, porque nós nos atentamos, muitas das vezes, a partes da Bíblia, a parte de capítulos, e nós não lemos. Já desafio você, sempre que você for ler uma passagem bíblica, leia o capítulo inteiro.
De repente, você lendo o capítulo inteiro, você vai ter uma compreensão diferente a que você tinha quando ouvia, porque você estava atento àquele momento e não estava percebendo o contexto que tinha sobre aquele capítulo. Então eu gostaria que você lesse comigo o Evangelho de João no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 21. Creio que você já deve ter aí a sua Bíblia para acompanhar conosco. Fique à vontade para pegar a sua Bíblia, ler esse texto tão maravilhoso. E olha só o que diz para nós. Vamos ler a partir do versículo 17. Diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que este fosse salvo por meio dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se vejam claramente que as obras não são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. E nesse primeiro momento, eu queria dizer a você uma pequena ilustração. Talvez você já tenha ouvido, já tenha escutado em alguns momentos, mas eu queria compartilhar com você. Tinha um jovem que ele tinha um desejo, enquanto eu e você não queremos ir a um local onde Jesus está, ou Deus está para contar sobre nós, havia um jovem que ele desejava muito que Jesus fosse a sua casa. Claro, talvez um ambiente um pouco diferente, que na nossa casa, estando só eu e Deus, né, eu e Jesus, tranquilo. O medo é que a gente tenha que as pessoas saibam do que nós praticamos. Agora esse jovem, um momento em sua casa, alguém bate a sua porta. E ele, quando vai abrir a porta para ver quem está chamando, quem é? É Jesus. E ele fica maravilhado, né? Maravilhado quando vê que é Jesus que está batendo a sua porta. Logo ele faz convite: Jesus, entre. Poxa, Jesus, o meu sonho era que o Senhor me visitasse. O sonho é que o Senhor um dia viesse à minha casa, e hoje o meu sonho está sendo realizado. Obrigado, Jesus, por vir à minha casa. E Jesus começou a conversar com ele, e ele tinha muitas dúvidas, começou a fazer várias perguntas a Jesus. E aí Jesus, no momento, interrompe ele com aquela ansiedade de conversar com Jesus. Ele interrompe, Jesus o interrompe e fala assim: filho, eu gostaria de ir ao seu quarto. E o jovem, sem muito entender, mas lembrando que no quarto dele, né, estava um pouco bagunçado, existia algumas coisas que ele não gostaria que Jesus visse. Às vezes a gente esquece que Deus é onipotente, onisciente, a gente pensa que está escondendo de Deus, né? Ele lembrou das suas revistas escondidas, de muitas coisas que ele não gostaria que Jesus, né, olhasse. Ele falou: não, Jesus, vamos ficar aqui está tão bom, a minha sala é mais aconchegante, o sofá é mais confortável, vamos continuar conversando. E Jesus respeitou a decisão dele, porque Jesus respeita a nossa decisão. E quando, no meio da conversa, um barulho muito grande na janela, e ele fica assim preocupado com o barulho de que alguém estava arrombando a sua janela, e pede: Jesus, me dá um momentinho, eu vou ali ver o que está acontecendo, se o vento está batendo. E ele foi. Quando chegou no seu quarto, ele se deparou com o diabo querendo invadir o seu quarto. E ele ficou desesperado, foi lá, empurrou o diabo e fechou com toda a luta, fechou e conseguiu fechar a porta do seu quarto para que o diabo não entrasse. Aí, quando ele acabou com aquele momento, ele pensou: poxa, mas Jesus está na minha casa e o diabo está tentando invadir a minha casa. Eu não
estou entendendo. Mas ele voltou, Jesus perguntou, o que houve? Ele, não, Jesus, não foi nada não, foi o vento, já consegui fechar a janela e tudo. Mas Jesus, eu quero continuar conversando com o Senhor, eu tenho outras dúvidas, eu quero fazer outras perguntas. E neste momento Jesus o interrompe novamente, fala, eu gostaria de conhecer a sua cozinha, a cozinha da sua casa. E aí ele lembra que antes de sair sua mãe disse para ele lavar a louça, fazer algumas coisas, a cozinha dele não estava apresentável. Falou, não, Jesus, aqui a sala é tão boa, não entendo por que o senhor não quer aqui, eu quero conversar com o senhor, tenho tantas dúvidas, o senhor quer ir na minha sala? Não, vamos ficar aqui, a sala está muito boa, vamos continuar a nossa conversa. Jesus respeitou. E num momento ele ouviu um outro barulho que vinha da porta da cozinha. E ele pediu, Jesus, espera aí que eu vou lá ver o que está acontecendo novamente. Chegando lá, ele se depara novamente com o diabo tentando invadir a sua casa, agora pela porta da cozinha. E ele novamente entra empurrando o diabo, ele consegue afastar o diabo e consegue trancar a porta. E aquela dúvida o consome. E ele volta para a sala e Jesus pergunta, o que foi? Ele falou, Jesus, eu preciso tirar uma dúvida do Senhor, eu não estou compreendendo. O Senhor está dentro da minha casa, mas o diabo tentou por 2 vezes entrar dentro da minha casa, primeiro pelo quarto, agora pela cozinha. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E Jesus responde, foi porque você só me deu a sala da sua casa. Às vezes, irmãos, nós não nos entregamos completamente a Deus. Deus quer que você se entregue inteiramente a Ele. Não adianta você entregar parte a sua mente, mas você não entrega o seu coração, você não entrega os seus desejos a Deus, você não entrega tudo a Deus. E neste momento, eu quero, em cima daquilo que nós lemos do texto, logo a partir do versículo 17, eu queria pensar com os irmãos, Deus não nos condena, Ele nos ama. Como disse o versículo 19, pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Lembra do convite que eu falei com você, se eu convidasse você para ir em um local onde Deus fosse falar de você, você ficou com medo que você pensasse que Deus iria lá e iria jogar tudo no ventilador daquilo que você fala, que você pratica, que você pensa. Quem faz isso, irmãos, é o inimigo da nossa vida, não é Deus. Porque Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Se hoje, neste momento, você me ouve e você passou por um momento do seu dia e que uma voz no seu ouvido ficava te condenando por aquilo que você estava fazendo, por aquilo que você fez, olha, você não é digno, Deus não te ama, você não merece Deus, você não merece Jesus, você não merece ser salvo, você é um pecador. Eu quero dizer para você que isso não é a voz de Deus, é a voz do inimigo, que sempre quer condenar você e mostrar que você está errado. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Jesus ele não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar. E é isso que eu quero que você entenda nesse primeiro momento. Deus não condena, Ele nos ama. Essa é a parte principal. Mas você hoje, você precisa se entregar completamente a Deus. Porque o diabo, ele é invasor. Como diz João 10:10. Podia matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha abundância. O diabo sim, ele procura destruir, ele procura invadir, ele procura, como esse jovem aconteceu na sua casa, ir aonde há o encontro do erro para ficar te acusando e te condenando. Eu quero que você entenda de uma vez hoje, Deus não condena, Ele nos ama. Segundo ponto que eu gostaria de pensar com você nesse momento é: tenha uma certeza, Jesus não veio condenar. Como nós lemos, Deus mandou o seu Filho ao mundo
para salvar o mundo, mas não para julgá-lo, não para condená-lo. E isso é muito importante. Quando nós vamos para Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 2. Versículo 3 de Romano 8. Portanto, o que era impossível à lei, visto que já achava fraca pela carne, Deus enviou seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado, por causa do pecado. Na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, para que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso, uma certeza que você precisa ter no seu coração, que Jesus não veio condenar. Quando nós somos condenados, quando vem uma voz nos dizendo que eu e você estamos errando e pecando, é o diabo querendo te tirar do foco de Cristo, da salvação que é em Cristo Jesus. O terceiro propósito que eu queria te apresentar sobre Deus não condena e nos ama, o propósito da vinda de Jesus. Você já parou para pensar? Às vezes a gente fala de Jesus, fala do sacrifício, mas nós esquecemos de um detalhe. Qual é o propósito da vinda de Jesus? Primeiro ponto, ele veio salvar a todos. Ele veio salvar você e a todos. Como está em Mateus 21. Você esqueceu daquele texto? Logo, você que já deve ter lido Mateus diversas vezes, mas se você ainda não leu o Novo Testamento, leia o Novo Testamento, tudo é muito importante. Logo no versículo 21 do primeiro capítulo de Mateus, e ela dará à luz a um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então, o propósito da vida de Jesus, ele veio salvar você e a todos. Esse é o propósito da vinda de Jesus, e nós esquecemos disso todo momento. Primeiro, e outro segundo ponto da vida de Jesus, o primeiro, ele veio salvar, o segundo, ele veio realizar a vontade do Pai. No versículo de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 42, diz assim: Pai, se queres, afaste de mim este cálice do sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas que tu queres. Nós lembramos desse momento do Getsêmani, onde Jesus, fala assim: se for da tua vontade, afaste de mim esse cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas que tu queres. A vontade do Pai é que Jesus veio realizar. A vida de Jesus em todo momento, eu não estou aqui para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você vai ver várias vezes Jesus recitando isso nos Evangelhos. Você vai ver Jesus falando que ele está aqui cumprindo a vontade maior e o desejo maior do Pai. Eu e o Pai somos um. Terceiro ponto que eu aprendo da vinda de Jesus, o propósito da vinda de Jesus, ele veio nos reconciliar com Deus. Quando eu olho para o que Paulo fala aos Efésios, no capítulo 2, versículo 16, pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu a um só corpo e os levou de volta para Deus. Olha só, pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Eu disse que havia entre Deus e o homem. Por meio da cruz, ele uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus.
e o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Foi Jesus que nos reconciliou novamente, eu e você, com Deus. Esse é o terceiro propósito da vinda de Cristo. E nós esquecemos isso. Às vezes nós esquecemos do propósito, desses propósitos tão importantes na vinda de Jesus. Nós esquecemos desse propósito maior que Jesus fez na minha, na sua e na nossa vida. Quarto ponto que eu queria pensar com os irmãos: Deus não nos condena, Ele nos ama. As nossas escolhas definem quem nós somos. Aqui nós precisamos pensar um pouquinho sobre isso e te atentando para o versículo 18. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Você prefere crer em Cristo ou na condenação do nosso inimigo? As nossas escolhas definem quem nós somos. Hoje você pode escolher crer em Jesus, como diz o versículo, quem crê em mim não é condenado, ou você crê, ou você escolhe condenação. Você escolhe o inimigo. Mas quem não crê, já o quê? Já está condenado. Porque não creu, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Hoje você pode escolher por Jesus, ou você pode escolher a acusação e acreditar em tudo aquilo que o inimigo vem plantando, tudo aquilo que o inimigo vem te acusando, tudo aquilo que o inimigo vem apontando para você. Quando eu olho para Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Ou você fita os seus olhos em Cristo, que é o autor e consumador da minha, da sua e da nossa fé, que rejeitou a vergonha, que desprezou, que não correu do seu propósito da cruz, ele suportou a cruz, ele desprezou a vergonha e suportou a cruz, porque nós sabemos que era vergonhoso quem fosse pendurado no madeiro, como diz em Gálatas, e hoje está sentado à destra de Deus. E aonde nós acreditamos no céu, acreditamos na eternidade, acreditamos que nós vamos para o Pai, porque nós cremos em Jesus e não no acusador das nossas vidas. Pensando ainda, as escolhas definem quem nós somos. Você prefere a luz ou você prefere a escuridão? No versículo 19 diz assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Tem uma saga, né, você já deve ter falado, ter ouvido, do Harry Potter, que diz assim, uma frase dele: todos temos luz e trevas dentro de nós. O que nos define é o lado no qual escolhemos agir. É uma frase de um seriado, né, de um jovem bruxo. Não aconselho você a ouvir, mas essa frase me chamou muito a atenção. E eu queria compartilhar com você o que você prefere. É a luz ou é a escuridão? Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Amou mais o mundo do que a Jesus, que é a luz do mundo. Amaram as trevas, não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Você hoje pode optar pela luz ou pelas trevas. Para encerrar, eu
gostaria de destacar, né, como nós lemos, né, no versículo 21, mas quem vive de acordo com a verdade procura a luz, a fim de que possa ser visto claramente por suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Eu quero convidar você hoje a escolher Jesus, a escolher aquele que não veio te condenar, aquele que veio te salvar, aquele que veio te mostrar que Ele é a luz do mundo. E você hoje pode optar pela luz ou pelas trevas. E eu quero convidar você a optar pela luz, que é Jesus. Porque Deus amou o mundo, irmão, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, neste momento, está dizendo para você: eu não quero te condenar pelo que você fez, pelo que você pratica ou pelo que você praticou, ou até por aquilo que você está pensando em fazer e praticar de errado. Eu estou aqui porque eu te amo, porque a minha graça é maior, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque Deus transforma a maldição em bênção. E Deus agora quer que você abandone as escolhas erradas que você fez, abandone as trevas, abandone este mundo, abandone a condenação do diabo e volte-se para Jesus Cristo, que não condena, que te ama e quer te levar à salvação neste momento. Creia que Jesus veio não para condenar o mundo, não para condenar você, mas para salvar a sua vida, porque Deus te ama, Jesus te ama e entregou a si mesmo por você. Amém? Vamos orar neste momento? Se você fizer a sua decisão em Cristo Jesus, você procure uma igreja. Se você quiser nos conhecer, a nossa igreja, a Igreja Batista de Amizade, no Engenho Novo, no Lins Vasconcelos, na rua Araújo Leitão 983. Mas se você tiver tomado a sua decisão em Cristo, procure uma igreja próxima à sua casa, fala com o pastor, diga: pastor, eu entendi que Jesus não me condena, Ele me salvou, Ele morreu na cruz para me salvar e eu quero servir a Jesus a partir de hoje. E eu quero orar com você para que você tome de fato essa decisão em sua vida. Vamos orar. Excelso Deus e querido Pai, graças te damos, ó Deus, por essa rica oportunidade, neste momento de manifestar, de poder pregar e anunciar a Tua palavra. Como nós aprendemos, ó Deus, neste momento, a Tua palavra nos diz que o Senhor não nos condena, o Senhor nos ama. Obrigado por este amor, obrigado pela Tua graça, obrigado porque o Senhor tem manifestado tudo que mostrando para nós o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor é bom. Mas que hoje, neste momento, nós possamos entregar por inteiro a nossa vida ao Senhor. Possamos colocar em Tuas mãos a nossa vida, o nosso lar, as nossas decisões. Que jamais nós devemos acreditar na condenação que o inimigo vem nos acusando e vem apontando para nós, dizendo que nós não merecemos, que nós somos impuros, que nós não merecemos a graça, que nós não merecemos a salvação. E nós aprendemos neste momento, através da Tua palavra, que o Senhor Jesus não veio condenar o mundo, Ele veio nos salvar. E sabemos que aquilo que o Senhor tem para falar de nós são palavras de bênção e não de maldição. Ó Deus, se neste momento alguém toma uma decisão em Cristo Jesus, através deste momento, dessa mensagem, que ele possa procurar uma igreja e te servir em amor, em espírito e em verdade. Nós agradecemos pela Tua palavra e neste momento nós agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado e feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus... Graças e paz, amada igreja. Nós iremos cantar um louvor chamado Nome sobre todo nome. Deus, nosso Pai, deu no nome de Jesus todo o poder, toda a honra e toda a glória. Abriu mão da sua glória.
seu lar, a sua família, que você possa procurar uma igreja e se decidir em Cristo Jesus. Convido você a continuar assistindo nossos vídeos no nosso canal. Que Deus abençoe a sua família, o seu lar. Tenha uma semana guardada e abençoada por Jesus. Obrigado por estar conosco através deste canal. Deus te abençoe e fique na paz. Um grande abraço da parte de Deus. Que Deus possa falar sempre, sempre ao seu coração através da mensagem da palavra rica e grandiosa de Deus. Amém? Deus te abençoe.